Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um FocaVest. E hoje eu estou aqui com ela, com a Sofia, que foi aprovada não só uma ou duas vezes, mas foi aprovada 4 vezes no vestibular para medicina. Tudo bem, Sofia? Graças a Deus, muito melhor agora, né? Agora que estou aprovada, porque antes a gente se conhecia no vestibular, no pré-vestibular. Exatamente. É um prazer tê-la aqui, podendo contar a sua história, tá? Falar um pouquinho dessa parte, dessa rotina, né, de como foi a sua caminhada até chegar na tão sonhada aprovação, estar cursando já, né, como diz a sua blusa, né, estar lá na Atlética, né, já participando das coisas da faculdade, né? Caminhada foi bem tranquila e Ai, suave, meu né? Deus, foi com certeza. Exato. Sofia, você, quando fez, né, o seu ensino médio, você já sabia que você queria fazer medicina? Já, eu sempre, desde pequena, por algum motivo, parece que foi assim, destino, foi uma coisa que jogaram pra cima de mim, não sei explicar. Mas desde pequena, por diversos motivos, eu queria. Por um motivo, que eu sempre via os parentes das minhas amigas eram médicos e tinham uma vida boa, eu queria medicina. Aí depois é, Grey's Anatomy, eu queria medicina. Aí depois foi porque eu comecei a aprender mais, eu queria medicina. Então sempre foi, Foi desde medicina. pequena, desde que eu me entendo por gente, medicina. E aí você, querendo ou não, né, até o ensino fundamental é muito difícil a gente ir ver os alunos, nossa, focado na questão vestibular, porque não faz parte da idade e nem nada, né? Mas quando você ingressa no ensino médio, né, você tem essa noção ou então essa expectativa de o que é o vestibular e o que vai ser? Então, eu acho que porque eu vim de escola pública, e essa escola que eu estudei, na verdade, as duas escolas que eu estudei, elas não incentivavam muito nem o vestibular, nem o Enem, inclusive o passe. Uhum. E a gente só ficava sabendo, por exemplo, do passe, porque os amigos, os colegas comentavam, então não tinha esse incentivo todo. E na época, pô, a gente a gente no primeiro ano tem 14, 15 anos, eu não tinha essa maturidade para saber o que é o vestibular, a importância de estudar desde agora, sabe? E eu não tinha essa pressão, entre aspas, da escola. Eles não comentavam sobre, não colocavam matéria. Inclusive, uma coisa que foi muito impactante para mim é que no meu primeiro ano do ensino médio, eu fiz uma redação. No ano todo? No ano todo, uma redação. Aí chegou no final para fazer o trainee, Uhum. eu tirei 340, porque eu não sabia nem o que era Fazer a redação. uma proposta de intervenção, eu não sabia o que era. Então, começou esse feeling de vestibular, começou no terceiro ano. Sim. E até porque o seu primeiro ano do ensino médio foi em 2019, certo? Foi. Nossa. Isso. Nossa, faz tempo. Faz muito tempo. Né? Meu Meu Deus. Deus, como ela está velha. Meu Deus. E aí, você tem o primeiro ano do ensino médio, daí depois o segundo ano acaba sendo pandemia. Pandemia. A escola que você estudou durante o seu ensino médio, ela te deu um suporte legal para fazer o segundo ano? Então, eu acho que como toda escola pública enfrentou muitos desafios durante a pandemia. Ao contrário das escolas particulares, a gente não tinha aulas online, a gente não tinha essas aulas ao vivo, que 7 horas vai estar com o professor dentro da câmera ligada, não tinha. O que era uma atividade via Forms, então era o máximo que tinha, e às vezes mandavam um PDF, mas é difícil também Sim. você manter uma rotina de estudos na pandemia, e isso pesou muito depois. Certo. E aí, quando você vai para o terceiro ano em 2021, você sente o peso do ano da decisão ou não? Nossa, muito, porque precisei ter aquele estralo. Você tá vendo uma pandemia que você não fazia nada. Você fazia sua rotina, não tinha rotina de estudo. Uhum. Eu acho que muita gente vai se identificar com isso também. Não tinha Sim. uma rotina. Para vestibular você precisa ter hora para começar e às vezes nem hora Nem hora para terminar. Aí eu precisei ter aquele estralo. E mesmo esse estralo, ele não foi tão forte no terceiro ano. Acho que por isso eu demorei um pouco mais para passar. Porque eu não tinha tanta maturidade. Mas você arrumou uma maneira de tentar solucionar, vamos assim dizer, a sua defasagem quando você estava no terceiro ano, né? Porque o fato de você fazer escola pública, você fazia ela em meio período, certo? Eu precisei, no meu primeiro e segundo ano, eu estava em escola integral. Mas aí, por decisão de precisar fazer um cursinho, eu migrei para uma escola de meio período. Aí você estudava de manhã.
Estudava de manhã e fazia cursinho à tarde. Então, aí esse cursinho que você foi fazer à tarde, ele era de um ano todo ou meio, Não, o meio ano ano? todo. Então você no começo do terceiro já vê assim, tá, eu quero medicina, o ano que vem não é um negócio, tipo, 2021 não é um negócio assim que vai ser tão simples na minha vida, então eu vou fazer, além da escola, eu vou tentar me preparar fazendo um cursinho, é isso? Foi. E como é que foi essa realidade, vamos lá, esse choque, Sim, foi um choque. né, de você vir da escola pública e ir para um cursinho, mesmo que meio período, né, contendo todas as matérias, só que privado, né? Sim. Como que você chegou assim, aquela primeira semana do cursinho? Eu não consigo mensurar, porque agora eu fiz alguns anos de cursinho. A primeira semana de cursinho é sempre uma semana bobinha. Uhum. Eu lembro que meu professor de química, ele até comentou assim, ai gente, a gente vai ter que começar bem do básico, eu peço para vocês terem paciência. Eu não sabia nada. Eu cheguei aqui, eu lembro que eu brincava com minha amiga, eu não sabia que era uma mitocôndria. O professor falando assim, coisa básica, que o carbono faz 4 ligações. Eu nunca ouvi falar nisso. Eu cheguei assim, sabe, uma carga gigante. E eu sabia que era básico, eu sabia que ia vir coisa. Então, eu trabalhar aquilo ali, legal é que eu tive maturidade para vou precisar aprender esse básico, coloquei a cabeça no livro e eu fui Foi aprender, estudar. mas não foi fácil. Eu não sabia de nada, eu não sabia nada de português. A primeira aula que eu tive de português, o professor falou que tinha semivogal. Eu cheguei em casa, eu chorei pra minha mãe. Eu falei, mãe, ele falou que tinha semivogal. O que é isso? Eu só conhecia as Ele vogais. tá inventando. Semivogal, isso não existe. Eu chorei pra minha mãe, esse negócio de sujeito. E era um professor, assim, ele era bem metódico. Você tinha que falar, tinha que responder. E eu não sabia. Nossa, eu chorei. E a primeira aula de redação? Porque você falou que no primeiro ano você fez uma. Ó, eu tive um excelente professor no cursinho que ele instruiu desde o começo. E todos os anos, e como eu disse, as primeiras semanas são muito básicas. Então, nos outros anos, foi uma coisa tipo, ai, sabe? Mas no primeiro ano que eu tive o primeiro contato, que ele explicou o que era uma proposta de intervenção. Eu falei, gente, também tô inventando coisa. Mas graças a Deus, graças realmente ao professor, ao meu desempenho, porque eu também fui muito empenhada. Eu lembro que no primeiro eu também chorei por causa de redação. Porque eu tava tirando, se não me engano, era 740 toda a redação. Eu comecei do zero. Eu não comecei, tipo, no Natal. Eu não sabia escrever uma redação. Eu não tinha preparo. Eu não sabia que tinha que ser em terceira pessoa. Que tinha 4 parágrafos. Aí eu cheguei, eu não saía do 740. Tirava, aí eu fazia outra, me esforçava pra caramba, tirava 740. Aí eu lembro que eu tirei 800. Aí eu falava, professor, eu fiz a mesma coisa que eu fiz nessa redação, eu fiz nessa, mas nessa eu tirei 740. Aí ele falou, putz, desculpa, corrigiram errado, 740. Na única redação que eu tinha tirado 800. Não foi uma jornada fácil, não passei. Gente, foi uma coisa assim, do zero. Do zero mesmo. Foi do zero. Certo. E aí você leva 2021, né, no modelo estudando de manhã, fazendo o terceiro ano do ensino médio, à tarde você fazia cursinho, né? Sim. Se você teve tudo de dificuldade ali no português, na redação, a matemática, então... Eu vou te falar um negócio. Eu sou professor de física. Uhum. Durante as aulas de matemática e física, nos primeiros anos de cursinho, que deve se lembrar de mim, eu não estudava física nem matemática, porque eu falei na minha cabeça, eu coloquei na minha cabeça que eu não conseguia. Então, eu chegava no simulado de física e de matemática, eu não corrigia, eu não Você estudava. só passava. Eu só passava, falava assim, beleza, começou a matemática, eu vou fazer no simulado, mas eu não vou corrigir. Porque eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir entender. Eu só fui começar, tipo, só teve esse estralo de, pô, eu preciso aprender isso pra passar no meu segundo, terceiro ano de cursinho, no segundo, terceiro. E aí você falou, não tem jeito. E assim, eu vou falar. Agora que eu passei, eu posso falar, não posso? Exato, pode. Eu acho que no meu segundo ano de cursinho, cara, eu acertei 4 questões de matemática. Caracas. Porque eu não estudava. Eu falei, não vou conseguir. Mas você criou esse bloqueio na sua cabeça. E é muito engraçado. E tipo assim, eu não vou estudar e já que eu não vou estudar, tá tudo certo. E vou falar. É muito engraçado também, porque esse estralo eu tive, eu sei exatamente
Quando foi? Foi no plantão do cursinho que eu fazia, o Aham. professor só falou pra mim, falou, você consegue. Eu falei, eu consigo. Aí eu comecei a estudar, só que eu comecei a estudar tarde demais, foi no final do segundo Aham. ano, e, pô, a prova já era, sei lá, daqui 1 ou 2 semanas. E eu comecei a estudar, e eu comecei a entender a matéria. E foi assim, aí no meu terceiro ano, que foi o ano que eu estudei certo, eu acho que eu atingi uma maturidade ideal pro vestibular. Eu falei, não, eu Sim. não preciso aprender isso, né? Eu tenho que estudar o que eu gosto, eu tenho que estudar o que eu consigo, eu tenho que estudar tudo. Uhum. Foi o ano que eu comecei a fazer mais provas, comecei a corrigir as provas. E até então você não corrigia. Eu corrigia, mas eu, igual eu falei, chegava em umas partes eu Pulava. desistia. Não vou conseguir. Só pra dar aquela animada no ego e tal, Sim, falar, isso aqui mas beleza. isso foi Isso... um problema sério. Uhum. É uma coisa que acontece muito com os vestibulantes, porque, nossa, Quando você corrige a prova, isso te ajuda? muito. Eu falo pra todo mundo, porque eu acho muito legal, porque todo mundo que é vestibulando, a gente meio que é muito unido, a gente se entende. Aham. E quando eu vi as pessoas passando, eu entrava em contato com ela, porque a pessoa sabe, eu quero perguntar, eu sei que a pessoa vai me ajudar. Sim, E eu ela já achei- passou, né? Sim, e eu achei muito legal, porque muitas pessoas também vieram me procurar. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, corrija, faça prova antiga e corrige antes, não adianta você fazer. E às vezes eu falo assim pra todo mundo, não adianta você corrigir só as que você errou. Porque você vai fazer lá e marcar X, aí você não vai. Não, desculpa, marcar o corretinho, vai chegar, você não vai corrigir as que você marcou correto. E às vezes você ficou entre A e a B. Por que, que você ficou entre A e a B? Às vezes você só chutou Sim. que era A e você não sabe falar por que, que não é a B. Aham. E aí, Sempre corrigir prova. e Não a tem ideia como. de você estudar fazendo uma prova anterior, né? É o estudo ativo, porque é muito fácil você sentar numa sala de aula e ter um estudo passivo. Você chegar e ouvir tudo que o professor está falando, você não vai estar absorvendo, você vai estar absorvendo de verdade quando você for atrás e fazer. você ver que tem uma lacuna e você ir atrás de preencher essa lacuna. Foi assim que foi assim, boom que eu tive nas minhas notas, nos meus desempenhos. E em 2021, você termina o ano, faz o Enem, faz as provas daqui, né? O FMS, querendo ou não, né? Naquele ano você fez a UEMS também, Fiz. o FGD? Não fiz. Só fez a de Campo Grande. Sim. Tá. E não passou. Não deu certo. Meio longe. Foi meio longe. E aí, como Nossa. foi para você esse primeiro ano que você estava no terceiro, vamos assim dizer, mas que você levou não do Enem, não do FMS e não da UEMS? Olha, eu levei não disso tudo há alguns anos. E eu vou te Mas falar o primeiro que ano. o primeiro ano foi o ano mais fácil de levar esse não. É. Porque eu sabia do meu despreparo, Uhum. eu sabia das minhas condições, eu sabia que eu tinha vindo de uma pandemia, eu sabia as dificuldades que eu estava tendo. Sim. Então, esse primeiro não, eu aceitei muito tranquilo. Eu falei, pô, beleza. Eu sabia que eu ia ter que fazer 2 anos de cursinho para entrar na faculdade. E assim, querendo ou não, existem pessoas que estão sempre com você te apoiando, né? Dando um suporte, que no caso é a família, né? Com certeza. Quando você recebe esse não, como é essa conversa com a família? Olha, é complicado, porque uma coisa que eu tive que realmente tratar na terapia. Uhum. Muitos vestibulantes vão entender o que eu tô falando. Que na verdade não vestibular, todo mundo vai entender que você cria uma pressão sobre si mesmo. E durante o primeiro ano, meu primeiro ano, a gente tá falando sobre o meu primeiro, eu sabia que muita gente ia entender. Pô, medicina federal é difícil pra caramba passar. Então esse primeiro não, foi tranquilo. De boa de você receber. Sim, e eu dar o não pras pessoas. Falei, ó, mãe, ó, pai, não deu, vou ter que fazer outro ano de cursinho. Eles sabiam que eu ia ter que fazer outro ano de cursinho. E pra eles, ok. E pra eles, ok. Graças a Deus, meus pais, eles tiveram essa conduta. Nossa, filha, a gente entende que não é fácil passar. Eu sei que você quer muito. Meu pai falava assim, ó, você quer mesmo? Você sabe que quer medicina? Você realmente... É isso mesmo? Isso. E realmente eu não sei, eu não entendi porquê, mas hoje, nossa, eu já agradeço cada aula que eu tenho. Eu tô feliz todos os dias. Isso é ótimo. Mas enfim, Essa parte do conversar com a família, então, nesse primeiro momento... No primeiro momento foi tranquilo. Foi tranquilo. Tá, aí foi fazer cursinho. Fui. Você permanece no período, meio período, ou você Sim. passa para o integral? Eu continuei no Meio período. até por condições financeiras. Uhum.
Aí você permaneceu no meio período e tal. No 2022, né, que seria o seu segundo ano de cursinho, vamos assim chamar. Uhum. Nesse ano, você muda alguma coisa que você fez ou fazia no 2021? Ou não? Você começa o ano na mesma pegada? Olha, eu hoje eu reconheço isso, que eu não mudei o que eu tinha para mudar o suficiente. Uhum. Eu sei que eu chegava em casa e eu não tinha esse estudo ativo, como eu disse. Eu não tinha esse. Eu vou fazer um simulado, vou fazer uma prova agora. Eu fazia os simulados do cursinho, todos eu fazia, Sim. não deixava, sabe? Mas eu não tinha esse de chegar em casa e vou fazer questões de tal matéria. Eu chegava em casa e fazia, sei lá, 10 questões de história, porque era mais fácil de fazer. Física eu não abri o livro, porque eu não saberia fazer. Aham. Matemática também não? Piorou! Eu abria, na verdade. Eu olhava a primeira questão. Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Mas eu não tinha essa rotina. Uhum. Eu sei que isso me atrasou um ano. Sim, Se eu tivesse tido maturidade, porque eu acho que isso é maturidade. sim. De você olhar e falar, preciso fazer e tal. Tanto que eu trabalhava de manhã. Uhum. E eu trabalhava de manhã, não vou estudar de manhã. Ia pro cursinho à tarde, chegava em tarde cansada. Vou descansar, De amanhã eu vou fazia trabalhar. 10 questões de história, mais umas 5 de geografia e acabou. Pra mim, esse não é um estudo. Como que eu vou passar medicina desse jeito? Não passa. A gente tem que ter esse choque de realidade. Sim, de que não adianta você querer estudar só aquilo que é fácil, só aquilo que você E gosta, pouco, né? porque o estudo ativo mesmo que eu tinha não passava de 30 minutos. Uhum. Então, isso não é o suficiente, não é suficiente para atingir um desempenho. Tanto que as minhas notas, como eu disse, meus acertos em matemática nesse ano foram 4 Sim. de 15. E eu não tive uma melhora significativa dos acertos. Se eu não tirei a mesma coisa, Foi muito próximo, uma assim. questão mais, uma questão menos. Então, E aí você faz o 2022 trabalhando. Você trabalhou o ano todo pela manhã? trabalhava. O ano todo. Uhum. E aí fazia o cursinho à tarde. Tinha ali o seu momento de, vou estudar, como você disse que era meia hora no máximo, né? Mas a sua expectativa naquele ano era de, vou passar? Não, eu sabia que eu não estava preparada. Uhum. O povo falava assim, Sofia, você acha que vai passar? Não, não acho. E tava tudo bem pra mim fazer o segundo ano. Uhum. Porque você fazer o primeiro e o segundo ano pra entrar em medicina Tá tudo certo. aceitável. O problema é quando a gente vai pro terceiro. E o Ah, problema depois mais ainda é ir pro quarto. entendi. E ter que aceitar. Então, quando você chega no final de 2022, você faz novamente a UEMS, a UFMS e o Enem. Só. Tá. E aí você não passa. Esse não foi um pouquinho mais difícil de engolir do que o primeiro? Ou foi Eu tão... acho que foi tranquilo, porque não só eu, mas minha família também já sabia que é normal fazer 2 anos de cursinho pra entrar em medicina. Eu acho que isso me deu um certo relaxamento durante o ano, sabe? Sim. Vai, tudo bem se eu 2 anos de cursinho, gente, pra medicina é normal. Uhum. E eu lembro que me perguntavam antecipadamente já, você acha que você passa? Eu falei, não sei se eu tô preparada. Então meio que eu já fui. Já foi se preparando para não passar. Preparando, eu não tinha essa mentalidade. E ainda bem, porque não cheguei nem perto de passar. Eu tinha eu sabia que não ia dar. não dava. Aí, senta de novo em casa, seu pai pergunta, é isso mesmo que você quer? Todo ano. Todo ano. E aí, em 2023, você começa o seu terceiro ano de cursinho. Esse foi um pouco mais difícil de começar, mas ainda assim... Ok. Você mudou alguma coisa? O bom foi no terceiro ano. Uhum. Que eu tive, graças a Deus, eu tive um amigo que ele era muito focado. Eu acho que você até conhece ele. Quem será que é? Posso falar? Pode. Você corta. O Arthur Modesto. O Arthur Modesto, que tá na GD. Esse amigo meu, ele simplesmente mudou meu pensamento, porque eu via o desempenho dele e eu via aquilo, o desempenho que eu tinha que ter para passar. E eu via o que ele fazia. E o que ele fazia é muito diferente do que eu fazia. Ele fazia a prova, verdade. Ele chegava assim, ele estava prestando atenção na aula, chegou um momento que ele já sabia, que ele tinha já propriedade no assunto, e ele começava a fazer a prova dele. Eu falei, não, eu vou ter que fazer. Eu tenho que chegar nesse nível. Eu tenho que chegar nesse nível. E foi nesse ano que eu comecei a fazer prova e corrigir prova. Eu lembro que eu fazia por dia, talvez 200 questões.
Foi o 200? Foi o estralo Foi- que eu tive, porque eu fazia o Enem, primeiro e segundo dia, no mesmo dia, Uhum. sabe? Eu, além Você das continuou questões. trabalhando de manhã ou não? Não, foi no terceiro ano que eu falei, Não vou mais trabalhar. vou ter que estudar de manhã. Aí você mudou para estudar de manhã, para daí ter tempo de fazer as provas e tudo mais. Sim, e eu acabava tarde à noite de estudar. Foi realmente, eu acho que o momento que eu atingi a maturidade pro vestibular, porque pra Até você... então, Não, foi realmente mudança de vida. E eu, nesse ano, eu abdiquei de muita coisa, e muita saúde mental. uhum, Porque aí foi aí que é o problema. aham. Porque eu realmente, no final do ano, acreditei que ia passar. E assim, Mas daí, nesse ano, você chegou a fazer média de 200 questões por dia. não é uma média, mas no Ah. final do ano. Ah, Chegando sim. assim, perto do Enem, uns 2 meses pro Enem, eu fazia umas 20 coisas por dia. Mas assim, no dia normal, no mínimo, umas 80. 80. E sempre fazendo e corrigindo, E fazendo e assim, corrigindo. eu vou falar um negócio, que eu fazia de questão, eu fiquei muito boa em fazer questão. E isso me ajudou muito no meu quarto ano, porque eu às vezes não sabia o conteúdo, mas eu sabia como a prova cobrava. Então chegava Ah, assim, você pegou a estratégia da prova. nossa, e eu entendi, abriu meu horizonte. Uhum. Por mais que talvez não tenha tanta qualidade essas 200 Aham, questões, sim. porque, vou falar, não adianta você ter quantidade e não ter qualidade. Qualidade. Eu não corrigia as 200 questões. Uhum. Às vezes eu só via o Gabriel e falava, tá bom. Tá bom. Assim, assim, eu não acho agora, depois, Sim. eu não acho que isso adianta tanto quanto uma correção Bem bem feitinha feita, e tal. igual eu fiz. Mas eu aprendi muito nesse ano, e foi o ano que eu comecei a estudar as matérias que eu não estudava antes. Foi o ano que eu peguei pra estudar, foi o ano que eu fiquei boa nelas. Uhum. E eu aprendi como a prova cobrava. O Enem, eu comecei, esse também foi muito meu erro. Eu foquei muito no Enem. Uhum. E o Enem é muito difícil de você passar. A prova é fácil. Todo Uhum. mundo fala assim, ai gente, Enem, não é pra estudar isso. Mas chega aí, quantas questões você precisa acertar para passar no Enem? Você precisa errar umas 5 de cada Cada área. competência. Uhum. Competência não. Cada De área. cada área. Competência é outra coisa. O que Muita coisa. muita questão. Você Sim. tem que ter um nível muito acima, independente do seu nível de questões, porque vai ter aquelas 5, 6, 7, 8 questões que vão ser bem, Aham. sabe? E eu estudei muito para Enem, e eu abdiquei de muitas coisas do vestibular. Então, por exemplo, se algum professor chegava, ó, não vai cair movimento circular uniforme no Enem. No Enem. Não vai Não estar. vai estar. Mesmo Porque caindo, eu quero Enem. mesmo podendo cair na UEMS ou na UFMS. Porque eu quero Enem. Não vai Uhum. estar. Mas eu Aí, estudei muito para Enem. Como eu disse, eu fazia 200 questões por dia. Eu tinha decorado as provas do Enem. uhum. Eu sabia, às vezes eu não sabia a resposta, mas eu sabia como o Enem cobrava. Isso é De tanto fazer. de tanto fazer, de tanto repetir. Tanta repetição. E aí, nesse terceiro ano, e redação você melhorou? Olha. Porque você começou lá Baixo, atrás falando que era baixo. 740. Não, peraí. No meu primeiro ano de ensino médio, eu fiz o Enem Trainee Não, 340. isso, quando você já entrou no cursinho. Então, aí no segundo ano eu não fiz Sim, por causa da pandemia. Isso. Meu pai pediu pra não fazer. Eu realmente. ok. Ai, gente, Enem, o que eu vou gastar no Segundo domingo ano. lá? Aí no terceiro ano, graças a Deus, eu tirei 940. Ah, tá. Poxa, 600 pontos de Sim, diferença. diferença. Por isso que eu falei, graças ao meu esforço, professor, também, Sim, que teve sim, paciência, porque tem paciência pra caramba, né? Exato. Você pegar um aluno que não sabe de nada. Aí no meu terceiro ano, não, no meu segundo ano de cursinho, eu baixei muito minha nota, isso bateu bastante. No Enem. No Enem. No vestibular também, porque a FAPEC seguia uma linha completamente diferente, do nada Mudou. pra não falar outra coisa. Mas eu no Enem também, não sei o que aconteceu até hoje, realmente Baixou, foi pra quanto? foi pra 860. De 940 para Eu não 860. tive coragem de falar pros meus amigos, porque todo mundo colocava muita expectativa. E eu tive que mentir pra todo mundo. Tirei 900. Não foi pra ninguém. Mas hoje em dia eu já contei. Aham. Tá? Então não vou descobrir Não vai, através disso. isso, né? Não vai ser agora. Não vai ser agora. Aí no meu terceiro ano, eu me empenhei bastante. Em outro baque. Mas daí você tirou quanto na redação? 860. De novo. E aí foi aí que eu falei, o Enem não é pra mim. Eu não sei o que aconteceu, minha redação não Você, era. tipo assim, você foi bem na prova e a Eu redação. fui bem na prova. E eu fiquei muito perto de passar. Só que o terceiro ano, agora a gente vai chegar no terceiro ano. O terceiro ano foi, pra mim, o pior ano. Porque eu realmente acreditei que fosse passar. E esse baque
absurdo. Porque chegou no momento que minha mãe estava vendo de financiar um carro já. Falou, não, você vai pra faculdade, você precisa de um carro. Chegava assim, presente, mãe, eu preciso comprar tal sapato para ir pra faculdade. Caracas. Aí a pessoa me dava alguma coisa, nossa, eu vou usar na faculdade. E assim, realmente. Você já criou na sua cabeça? Porque eu tinha ido bem no vestibular. Tá. E eu falei, nossa, a minha chance de passar é muito alta, mas claro, mantendo. Eu tentei manter os pés no chão, mas ao mesmo tempo que não é possível. Porque chega um momento que dá aquela 100%. vontade, né? De você, igual você fez, você corrigiu, então você fala, cara, pode ser que dê certo. E assim, foi talvez um dos piores dias da minha vida. Que assim, eu não sei explicar o que aconteceu. Sabe aquela lista preliminar? Sim. Graças a Deus eu conheci o menino, ele é muito gente O Gui, boa. né? Nossa, ele é muito bom. O Gui é Mas fantástico. assim, chegou a lista preliminar, eu tô de 5 vagas, eu tava em 10º. Eu nunca ia. Eu não consegui nem reagir na hora. Eu só fui conseguir reagir depois de um tempo. E aí, eu não sei o que aconteceu. Eu entrei, de verdade, em depressão nos dias. Eu falo assim, eu não queria comer, eu não queria dormir, porque eu não queria acordar. Minha vida acabou. Eu lembro que eu repetia, assim, Mas também, assim, vamos pensar, antes, só um parênteses aí. É que você não olhou para aquele fato de que o quanto você cresceu, né? Porque no ano anterior você já falou que tinha ficado lá para trás, né? Eu vou te falar um negócio. É difícil. Independente de quanto a gente cresce, se você vê que você não fez o suficiente, e eu me dediquei de muita coisa. E minha saúde mental foi pro ralo nos últimos dias. Eu lembro que meu amigo, ele me deu uma garrafa de 2 litros de energética. Porque eu lembro que eu chegava assim lá no plantão com uma garrafa de 2 litros. De energético. E eu tava assim, eu vi de nossa. E eu realmente, eu via quanto eu tinha me esforçado. Eu olhava pra trás e falava, não foi suficiente. Eu olhava pra tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha me dedicado. E não valeu de nada. Porque independente se você passou, se você cresceu. Sim. Independente se você cresceu. Poxa, eu acertei 10 questões a mais que eu fazia antes. Foi muita diferença. No vestibular de 60 questões, 10 questões. 10 é muita coisa. Independente do que eu tinha feito, não foi suficiente. Então não valeu de nada. Porque eu não passei. Eu lembro que eu repeti pra minha mãe várias vezes, eu não consigo fazer outro ano de vestibular. Não vou fazer. De cursinho. Isso. Sim. Outro ano de cursinho. Não consigo fazer outro ano de cursinho. Não consigo. Porque eu fiquei muito mal na cabeça. Foi aí que eu acho muito importante eu ressaltar aqui também que eu conversei com muitos vestibulantes e eu sempre recomendo a ajuda de um psicólogo. Ajuda bastante, né? Porque nesse ano eu precisei buscar ajuda de um psicólogo e um psiquiatra, porque eu tava tendo crise de ansiedade já. E eu falei, não vou voltar a fazer cursinho. Eu lembro que... começo, então, a rejeição foi muito grande sua, nesse 4º ano. Sim, nossa, eu lembro que eu não queria dormir, porque eu não queria acordar. E eu fiquei muito mal. E no começo, nossa, eu jurei que eu fosse passar. É muito triste. Foi um dos piores dias da minha vida, com certeza. Olha que eu já passei por poucas e boas. Nossa. E minha vida era isso. Minha vida era vestibular. Todos os desejos dos bolos, quando eu via de bolo de aniversário, sabe? Faz desejo. Passava uma estrela cadente. Desejo. Passar em medicina. Minha vida era vestibular. Eu vivia isso manhã, tarde e noite, todos os dias da minha vida. E foi nesse momento que eu ficar sem chão. Porque eu não aguentava mais. Eu falei, não aguento mais, não consigo fazer outro ano. Foi assim. Aí eu coloquei na minha cabeça que ia fazer fiéis. Certo. Deixa eu te falar um negócio. Não era pra fazer. Não era pra passar ano passado. Não, retrasar. Sim. Não era, porque quando eu saí pra fazer vestibular, uma coisa que talvez não importe tanto essa informação, mas eu vou te contar. Quando eu sair pra fazer vestibular, assim, eu tava muito confiante. Sim. Eu tinha ido muito bem no Enem, fui bem no Enem, mas na redação. Eu fui muito bem na UEMS, que foi antes. Sim. E assim, os acertos que eu tirei na UEMS, eu passava na FMS. Por isso que eu estava tão confiante. Chegou na semana da UEMS, da UF, aconteceu tanta coisa na minha vida que me desequilibrou tanto. Eu lembro que eu perdi meu RG. E eu achei que tinha perdido durante o vestibular da UEMS. E foi assim, uma semana pra FMS. Aquilo ali, eu não sei como que eu não liguei pra polícia chorando. Tipo assim, imagina a polícia com os casos que eles atendem. Eu perdi meu RG. E assim, eu quase liguei pra polícia pra fazer um BO. Eu precisava do negócio agora. Sim. Nossa, isso e outras coisas também, que não sei se vale a pena adentrar agora. Mas no dia do meu vestibular, eu acordei, tomei café, tomei banho, troquei de roupa. Eu saí do meu condomínio, vi minha gata atropelada. Antes de fazer o vestibular. Pô, minha gata. Putz, é sentimento, né? Eu não sei se você tem gato.
O teu cachorro, né? Imagina se você ver seu cachorro. Foi atropelado. E morreu, né? Exato. Eu cheguei lá, destruída, fui o caminho inteiro chorando. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe, por que hoje? Por que hoje? Então, assim, beleza, o gato morreu, mas por que hoje? Sabe? Parecia que foi uma coisa muito Então a difícil. semana foi tensa. Não, a semana não era pra eu passar. Era uma semana preparada já para Não era pra eu você, passar. Hoje eu tenho essa convicção. independente do que for, independente do que as pessoas acreditem, que estão assistindo acreditem, eu acho que foi Deus, mas se quiser falar que foi o universo, pode falar. Pode falar Se quiser também. falar que foi alguma entidade, foi Pode. PT, foi alguma coisa. Eu sinto isso, foi alguma energia, Aham. eu acredito que seja Deus, mas não era pra eu passar por algum motivo, eu acredito que vai acontecer, que aconteceria uma coisa Mas muito isso você faz a leitura hoje. agora. Não, Tipo assim, hoje que eu digo assim, depois, Não, mas- tá? Mas não quando saiu o resultado, né? parece, mas não era pra passar. Aí eu fui fazer o FIES, eu tentei pra onde primeiro, Sim, fui com muito mal na redação, fui com 400 eu não ia passar. Pra onde é difícil pra caramba. sim. Aí o FIES. Aí chegou na hora de fazer a inscrição pro FIES. Eu até te mandei mensagem. É, eu lembro que você lembra? escreveu. Eu não sei como aconteceu, a minha inscrição deu errado. Não Verdade, a sua que deu errado, que não computou, o negócio assim não Inclusive, você não me apareceu. respondeu. Não mesmo. Porque eu falei, cara, já passou o prazo. Assim, eu tinha print que eu tinha feito inscrição. E do nada sumiu, né? E não apareceu. Aí, beleza, eu também não tava com coragem de fazer o FIES, porque pra você fazer o FIES não é uma coisa fácil, sabe? É uma dívida que você consegue de quase 1 milhão. Sim. É uma responsabilidade E- gigante. Além da responsabilidade, pode ser que você não consiga 100%, né? Nossa, Então não teria uma nem diferença pensar para pagar nisso. e tal. Inclusive, depois realmente, eu não coloquei na minha cabeça que eu não tinha condição de fazer o vestibular. Aí eu fui lá na Uniderp, tava desesperada. Sim. Fui na Uniderp e falei, cara, o que vocês têm de financiamento pra mim? Porque se eu não passar pelo FIES, tem que ter alguma coisa. Quem disse que tinha alguma coisa? Não tinha nada. Esse daqui é só pra depois de um ano. Como que eu vou pagar 12 mil por mês? Durante um ano. Um ano. 12 mil vezes, gente, dá 150 mil praticamente. Exato. Não rolava, não tinha. E, nossa, eu cheguei em casa e chorei de novo. Minha mãe falou, Sofia, calma, a gente vai dar um jeito. Se precisar, a gente vende alguma coisa e dá um jeito. Aham. Mas graças a Deus. Mas daí, quem que teve a sensatez de falar, Sofia, senta aqui, vai, começa de Olha, novo. eu posso te falar, é que eu não posso citar nomes. Mas eu eu mandei mensagem pro meu professor e falei, eu vou fazer vou fazer FIES. Mas se não der, eu vou pra tal cursinho. Uhum. Aí o professor falou, não, Não. você vai ficar aqui. Uhum. Aí ele deu os rolês dele lá. Aí eu fui matriculada, graças a Deus. Era um cursinho que eu já tinha desde o meu primeiro ano de cursinho. Sim. E Já tava lá. falaram, Sofia, aparece aí. Beleza. O que a gente puder te dar, você não se preocupa com o dinheiro. Você não vai pagar. Sabe? Uhum. O que Sim, tiver aqui, inclusive, alguns professores em comum com outros cursos, eles conseguiram bolsa pra mim 100% com outras entidades. Em outros cursos. Entendeu? Por causa do professor. Isso me deu gás. Aham. Mas não foi fácil. Como eu disse, não foi. Eu não queria, eu não achei que fosse conseguir. Inclusive, no primeiro dia de vestibular, porque assim, no meu último dia do terceiro ano, eu tava tão convicta, porque eu tinha ido bem na UENS. Eu achei que fosse conseguir passar na UF. Eu tava tão convicta que eu despedi de tudo. Falei, tchau, tchau aqui, esse poste aqui que eu estou esperando. Tchau, gatinho que fica aqui na frente. Tchau, restaurante que tá aqui na frente. Sabe, eu nunca mais vou ver vocês. E você voltar para aquilo lá depois de... É o famoso assim, né? Você saiu tanto no salto alto que alguém foi lá e falou, ops, calma. Derrubou, quebrei os dois tornozelos. Aí eu voltei lá, chorei quando eu voltei pra casa. Uhum. Não tava bem. Eu realmente achei que não fosse conseguir. E aí, nesse quarto ano, então, que foi bem traumático e difícil, você opta por fazer a terapia? Eu fazia, é o que eu falo pra todo mundo. É legal a terapia, acompanhamento psiquiátrico, porque eu precisei ter Sim. um remédio. E eu falo pra você ter um hobby. Eu fazia academia. Sim. Meu, Cada um. era assim, eu depositava certa ansiedade ali, mas, por exemplo, vai fazer beach tênis. Poxa, é uma coisa que você gosta. Sim. Tem um compromisso com alguma coisa que você consiga ver uma evolução, às vezes alguma amizade fora do cursinho. É muito importante. É trocar o assunto também, né? A saúde mental é fundamental. E eu falava isso para algumas pessoas que eu já citei hoje. Uhum. Eu falava para essas pessoas estavam muito aceleradas. E assim, abdiquei mesmo de saúde mental, abdiquei de amigo. Eu falo, não, você não pode abdicar de
você ter sua vida, sabe? Você ter... É a dosagem, né? E eu falei, o que adianta você estudar, chegar na hora de você fazer vestibular e dar branco? Uhum. O que adianta? Você estudou, dá branco, você ficou nervoso, você tá sem saúde mental, chegar Nesse tem uma crise de único ansiedade, dá branco. O que adiantou? Nada, né? Você não sabe. É como se não tivesse estudado. O que adiantou? Exato. E aí, nesse quarto ano, que foi 2024, né? Você começa o ano todo nesse processo, que não foi fácil, né? E vai levando durante o ano, o cursinho e tal. Você, nesse ano... Quando foi o ano que você decidiu estudar física e matemática? Foi no terceiro. Foi no final do segundo. No final do segundo. Aí você resolveu estudar física e Antes matemática. daí eu resolvi estudar sério. Certo. Aí o ano passado, né, 2024, você precisou intensificar mais. Sim, porque aí eu falei, não vou estudar para o Enem, eu vou estudar para o vestibular. Aham. Aí cada formulazinha de física que tinha, eu decorava. Uhum. Ah, seu papel que é doido. Cínica, branco, sabe? Vai saber. E aí, matemática, mesma coisa. Essas Uhum. fórmulas. Eu amava matemática analítica. Eu decorei, tá? Se eu decorar a fórmula matemática analítica, você tá feito. Exato. E assim, E aí foi. Só que no meio do 2024, você arriscou de novo para a Uni. eu não ia. Hum. Não teria coragem de fazer isso, sabe? Mas você eu foi lá e sabia, colocou. eu tava vendo minha evolução. Uhum. Mas eu coloquei. E aí você colocou o ProUni no meio do ano e deu certo. Deu. E foi um gás. Então foi um negócio do tipo assim, eu sou capaz. Putz. Aí. E quando você passou no ProUni, foi para Unicesumar, né? Isso. De Corumbá. Sim. Beleza. Meio do ano, você foi aprovada 100% de bolsa. Então, isso é uma universidade pública dentro da privada, né? Faltou só de você não ter que pagar, né? Rolou aquela incerteza de eu acho que eu vou ou não? Assim, no fundo, eu acho que não. Uhum. Eu não teria essa coragem. Mas eu lembro de uma frase que me marcou muito, que foi uma tia que me falou pra mim. Ela falou assim, ó, o mesmo trem não passa 2 vezes. Aham. Pra quê? Nossa, pra que falar isso? Eu fiquei com... Não. Nossa, o medo. É bom que tem umas tia que ajuda, né? Mas ela falou assim, realmente, ela falou como se fosse um conselho, sabe? Aham. Mas eu acho que no fundo eu não cogitei. Eu não fui atrás de ver. Mas já apareceu alguns professores muito que foram tentar ajudar, né? Falou, ó, eu tenho uma tia que mora lá, se você quiser, vá. Sim. Uma oportunidade. Imagina se eu não passasse de novo. Imagina o baque, imagina a oportunidade que teria desperdiçado. Exato. E foi esse cenário que eu encontrei no meio do ano. Aham. Imagina, você recusar uma proposta praticamente não Uma é federal, mas poxa, você a faculdade. Daí- Sim. A faculdade, como eu disse antes, é quase 1 milhão de graça. Imagina se você não passa pelo ano. E você recusou essa oportunidade, na verdade. Mas você chegou a matutar isso alguns dias? Olha, é que assim, com certeza pesou um pouquinho, mas eu não cogitei 100% também mudar Pra Corumbá? Até por condições financeiras também. Eu, Da família? Tal. eu falei, sabe, não era. Acho que não era. Deu aquele gás do tipo, sou capaz? Sim, foi mais isso, eu foquei mais nisso do que realmente Na aprovação. na possibilidade de ir, Ah, legal. entendeu? E aí, reta final, bora para Enem, para vestibular e tudo mais, né? Aí você fez a prova da FGD, Eu fiz a prova da FGD também nos 2 últimos anos. Eu fiz o terceiro. o FMS, o EMS e o Enem. Isso. Aí você fez as 4. Mas aí os presentes que te davam também era para você usar na faculdade? Tinha aquele, eu vou usar na faculdade e tal? Ou esse ano foi... Eu tenho tanto trauma disso até hoje que eu não tenho expectativa mais pra nada. Não, mas é sério, eu não tenho expectativa mais pra nada. Se acontecer, é lucro. Aham. Mas se não acontecer, eu não me decepciono. Eu realmente tenho agora eu tenho Esse trauma. como que eu posso dizer, né? Esse trauma, eu não... Do não criar expectativa. Não, eu sei que é um problema meu. Uhum. Inclusive, quando eu recebi a lista preliminar, eu não consegui. Sabe? Comemorar. Eu não consegui, porque eu falei, cara, se der errado, se ele errou meu nome, se ele errou o peso, nem o meu. Já aconteceu tantas outras coisas que agora até a pessoa que fez a Não. preliminar, pô, Gui, você tá de sacanagem. Não. Você falou isso pra ele? Falei, no trote eu falei. Ó, graças a Deus. Você tava certo. Você é um Deus, mas o que eu fiquei com medo de você errar. E o que eu
Achei que você tava errado no momento que eu não passei, mas não. Engraçado, né? Quando a gente não passa, ele tá super certo. Não tem como tá errado. Exato. Quando a gente passa, nossa, mas ele errou. Com certeza errou meu Com nome. certeza ainda minha nota. E foi isso. E aí você passou pelo vestibular na UFMS, pelo vestibular na UFGD e pelo Enem na UFMS, Graças a Deus, a única prova que eu passei foi na UEM. da UEMS. Mas eu lembro que eu conversando com com a minha amiga, Aham. eu lembro que a gente sentou lá no banquinho, eu tava super nervosa. Eu falei, amiga, esse vestibular é só pra mostrar que a gente é capaz. Porque a gente é uma concorrência aqui, né? Mas eu pedi, eu lembro que eu pedi pra Deus, falei, Deus, eu sei que é difícil passar. Não Uhum. peço pra eu passar, porque eu já conversei várias vezes com ele, Aham. falando assim, quero FMS. Eu lembro que eu falei, ó, eu entendo se eu não passar, eu não preciso passar nessa prova, mas que os acertos me dão gás. Para a próxima. Que eu, a partir dessa prova, eu acredite que eu consiga fazer a UFMS. E dito e feito, né? A prova tava bem mais fácil. Sim. E aí você fez uma quantidade. Fiz mais de 50, 54, por aí. Falei, poxa, Tá lindo. tá lindo. Deu o gás que você Gás. queria. E no Enem é engraçado, né? No Enem, nossa. Eu fiz o Enem por fazer, né? Aham. Eu falei, ó, se tudo der errado, eu vou fazer ProUni e vou fazer FIES. Né? Minha última opção era o Enem, porque eu sabia que era muito difícil passar. E no dia da prova, eu vou falar um negócio. A tosse que eu tive nas duas provas, eu nunca tive na minha vida. Era uma tosse que eu engasgava de tanto tossir, eu ficava sem ar, tanto que a mulher da sala que eu tava, ela ia perguntar se queria ajuda. E eu falei pra minha mãe, problema não é nem eu que tá tossindo, o problema é dos outros eu ouvir minha tosse, porque eu vou fazer essa prova. Eliminando concorrentes pela tosse. Porque eu vou fazer essa prova. E eu tô nem aí de tossir. Os Eles que lutam concorrentes pela que prova. lutem. Vou fazer o quê, né? Exato. E eu cheguei assim, tomei um banho, que tava chovendo pra caramba. Tomei um banho. Já tava doente. Eu falei, vou fazer, mas nem que fazer, né? Fazer pra onde fazer fiéis nos últimos casos. Se der certo, Se bem. der certo. Eu não sabia que tinha ido bem. Daí você não corrigiu o Enem. Corrigi. Corrigiu? Mas assim, eu corrigi o Enem e eu falei, Tá. eu falei pro meu pai, pai, assim, eu acho que eu consigo fiéis. Eu lembro que eu falei pra minha psicóloga, eu tô de boa, eu vou fazer a prova da FMS tranquila, porque pelo fiéis eu passo. Sim. Eu não vou fazer no cursinho ano que vem. Então, pelos meus acertos, o fiéis eu faço. Uhum. Mas assim, não passou pela minha cabeça passar pelo SUS. Não passou. Nenhum momento. Tanto que era esse medo também de que era expectativa, mas assim, nem expectativa pra onde eu criei. Eu lembro que eu falei pro meu pai, eu fui bem, eu acho que eu consigo fiéis. Nem pensou no pra onde. Muito mais o SISU. Eu não sabia que tinha ido bem no Enem. Que Foi massa. assim, saiu as notas. Foi uma parte muito legal. Ah, Chegou lá pra fazer aquele site do INEP, uma sim, maravilha, né? coisa fantástica. Aí eu tava. Eu não vou gravar minha reação. Aí chegou, eu fui tomar banho. Vai dar pra gravar a reação aqui, né? Aí abri o site. Minha preocupação era a minha nota da redação. Eu tive a saúde mental de colocar a mão na frente. Aí eu vi tinha um 9. 160 de novo. Tá bom. Aí no que eu tirei, na primeira nota que eu pensei foi 900. Pô, 900. Nossa, tá tudo ótimo. Passo no FIES. É. Tirei a mão, 960. Caraca. Nunca na minha vida que eu tirei 960 e nunca, eu acho que minha redação, com toda a verdade, não vale 960. Olha lá. Mas É igual você não ter passado, né? Que o Gui errou, aí também não vale 960. Eu falei, gente, eu acho que o meu corretor foi a primeira redação que ele pegou e tava muito de bom humor. Porque eu daria 900 no máximo pra minha redação, 920. É que eu sou meio criteriosa. Sim. E eu tive uma professora de redação muito criteriosa nesse último ano. Muito Então, criteriosa. Eu nunca tinha tirado essa nota com ela. Eu acho que minha nota mais alta com ela foi 900. Então, assim, eu chego lá, tá tudo certo. 900, estranho, mas 960? Eu? 960? Pô, eu tirei 860 duas vezes. Aí, mas do mesmo jeito, eu falei, fiéis. Uma vez não pra onde der, pô. Uma nota de redação boa. E minha nota, ela foi uma nota boa. Meu técnico foi bom. Menos natureza. Que é onde tem mais peso. Eu não fui tão bem natureza. A natureza tá mais difícil, sabe? Sim. Você sabe, né? Você acompanhou o Sim, processo sim. de natureza. Isso é 35, eu acho. E eu tinha acertado 40 em tudo. É 35, bem natureza. Olha que delícia. Aí, comparando minhas notas do ano passado, eu acertei umas 2 questões a mais
e tirei o quê? 50 pontos a mais do que o ano que eu passei. Uhum. Eu fui com menos de 700. Foi aquela já, falei, pô, mas será que pra mim vai dar? E você tava pensando em ir pra onde, Fiéis eu consigo. Eu coloquei, fiéis eu consigo, pelo amor de Deus, gente. 700, eu acho que a nota de corte era 740, 750. E aí você foi, né? E que bom, deu certo, passou pelo SISU, passou pelo vestibular. E quando passou, né? Quem que viu primeiro foi você? Ai, meu Deus. Não, você não vai acreditar. Ah, Saiu aquela lista doida da FMS. sim, Que não tinha nome, não tinha nada. nada. Tinha o seu número e um monte de número do lado. Porque. É, Tá, beleza. Não sei. Eu fiquei muito feliz que eu tinha tirado uma nota boa em redação. aham. Aí eu dei uma olhadinha por cima, 1000 pertinho de mim. Falei, ai, deu alguma coisa errada. Ai, meu lado, meu Deus, eu tô me tirando nota alta. Aí eu dei uma relaxada de novo. Eu falei, não, mas eu fui muito bem na prova. Sim, Então, se todo mundo tirou nota alta, não vai ter tanta disparidade na nota de redação. Então, tá ok. tá valendo. Só que, cara, como eu disse, eu sou bloqueada em expectativa. Sim. Às vezes, não sei. Fiquei meio assim, não queria meter o coração Sim. aqui, mas eu meio que dei uma relaxada depois que saiu. Talvez amanhã saia o preliminar do Gui. Aí eu vou ver. Não deu meia hora, Giovana, minha amiga, me manda mensagem, sabe? Sim, Em caps. Amiga, você passou! Aí me mandou o treco ali, quando eu fui ver. primeiro lugar. Aí desceu um negócio em mim, né? Desceu um negócio. Dele chorar ou foi estágio? Não, Travou. Travei. Desceu um negócio frio em mim. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu não sabia o que fazer. Porque minha mãe tava trabalhando, eu queria contar pra minha mãe. Aí eu queria contar pra meu namorado, não tava perto. Aí a primeira coisa que foi lá no quarto, falar pro Rafael e pra Raíssa, gente, eu acho que eu passei. Em primeiro. Aí ele, nossa, parabéns. Aí eu comecei a chorar. E fui contar pro meu pai também depois. Aí eu cheguei, pai, chorando assim, pai, com o celular na mão. Ele levou um susto, eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Sei lá, com minha mãe, não sei. Chorando lá. Pai, eu acho que eu passei. Aí ele falou, não, você leva com calma. Dá uma freada, vai que não tá errado. Vai ter Sim. muita coisa, às vezes. Mas eu fiz a conta independente dos recursos. Se todos os recursos mudassem pra 1000 no passado, Você porque passava. a minha diferença era muito grande. Pra mim, do último colocado da vaga, eram o quê? 30, 40 pontos. É Média, de média. De média. Aí. Nossa, foi um dia muito louco. Esperei minha mãe chegar, eu me pintei, fiz surpresa pra ela, chegou no trabalho, me pintei, e ela. "Ai, como assim? Ah, deixa eu te contar, eu não contei pra ninguém. Que ia Quando sair o você- resultado. Ah, Quando ia sair. E eu normal, porque eles me perguntando. Aí e o resultado? E o resultado? aí você ficou quieto. Acho que não falei pra ninguém, não. Quando saiu o resultado, por isso que eu me assustou, porque eu cheguei lá do nada chorando, e nem Aham. sabia que ia sair o resultado no dia. Eu não contei pra ninguém que ia sair. Bacana. E agora tá aí, já na Atlética, se divertindo, né? Mereço. Com certeza. Gostando das aulas, da faculdade, tudo que você queria? Eu vou falar que eu sou apaixonada pelo recurso. Porque, assim, toda aula pra mim é uma aula legal. Às vezes eu tô muito cansada. Às vezes é que PBL, uma metodologia muito ativa. Por exemplo, hoje, tutoria. Aí você tem que falar. Às vezes eu não tô com gás. Mas, Aham. assim, todo dia parece que é o dia, sabe? As aulas são muito legais. Bacana. E Sofia, assim como você contou a sua história, né, que veio de escola pública, que teve a questão do ter que se adaptar, correr atrás, tal, com certeza muitos outros estão passando ou já passaram pelo que você passou e como você disse, né, estudante. Não sei se somos entende. todos uma família. Exato. Para essa galera hoje que está recém entrando no. Vamos pensar em entrando, porque a gente ainda está abriu o começo do ano, vai. Entrou esse ano no terceiro ano, vai fazer vestibular, Enem, passe. O que você pode dizer para eles hoje o que seria para a Sofia de 2021? Eu posso falar pra você que eu acho que eu fico menos nervosa. Pode, claro. Tá, pra Sofia. Nossa, eu gosto muito que me chamem, porque eu gosto de falar sobre isso, sabe? Aham. Eu tive uma veterana que eu mandei mensagem pra ela. Talvez você conheça. Quem que é? A Sofia Borges. Sim. Ela acho que ela estudou no maestria. Não, classe A. Ah, não Eu sei. não sei onde ela estudou, mas Tá. sei quem é. Eu mandei mensagem pra ela que ela tinha ido muito bem na UEMS no Enem. Falei, pô, essa bichinha sabe. Aí eu mandei mensagem pra ela, me ajudou muito. Quando eu passei, ela me
adotou como caloura, porque a gente tem Aham, essa linhagem, sim. né? Tem muita expressão, eu contei pra todo mundo, porque tem gente que tem vergonha de chegar pra perguntar. E não tem que ter. E eu sempre falo, eu mando um monte de áudio. Uma das coisas que eu falo é, como eu disse, faça o vestibular, faça. Eu lembro de uma professora que falou, Sofia, o tanto de prova que você me trazia, eu falei, prof, eu ia passar por bem, não por bem, porque tanto de prova, eu fazia muita prova da FAPEC, eu fazia passe, primeira, segunda, terceira etapa, eu fazia vestibular da UF, vestibular da UEMS, vestibular da UFGD. Então eu falo pra todo mundo, faz vestibular contigo. Não adianta você querer fazer a prova se você não sabe o tipo de conteúdo que cobra. Então faça a prova e corrija essa prova. Às vezes, igual eu falei, não adianta você marcar certinho se você acertou, se você não sabe por que você acertou, ou você não sabe desqualificar as outras. Uhum. E se chegar no dia da prova, a questão foi exatamente essa. Então, estude muito bem. Eu usava muito ChatGPT, igual eu já falei. Uhum. Porque às vezes é muito difícil você ter um professor 100% para você. Por mais que eu tinha toda uma rede de apoio, uma rede de ajuda, não é para você chegar e mandar 30 questões para ele. Então eu fazia o seguinte, eu pegava a questão, mas não de exatas, sabe? Sim. Exatas eu acho muito legal você ter um professor para te ajudar e eu pegava a questão e copiava, colocava no chat. Falei, por que é a B e não é a A? Me explique mais sobre esse conteúdo. É uma metodologia ativa. Sim. Você vai estar atrás. Então isso eu falo, ó, não é abdicado isso daqui. E outra coisa que foi também, infelizmente, no último ano, que isso daí também, se eu tivesse descoberto isso antes, eu aprendi sozinha, ninguém me falou, foi estudar pelo edital. É bizarro, porque no edital tem tudo que vai cair. E eu lembro que eu ficava muito brava, porque eu chegava na hora da prova e eu falava assim, gente, FAPEC é doido de cobrar isso daqui, como que eu ia adivinhar que isso ia cair? Como que eu ia saber que o negócio, sabe, o negócio, por exemplo, cobraram no último ano, liderança indígena. Como que eu vou saber a cursinho? Não dá isso. Não dá essas matérias tão específicas. Aí, tô meditando. Tá no edital. E esse ano eu aprendi isso. Eu estudei lideranças indígenas, estudei lideranças, sei lá, Toda a nossa. parte necessária. E principalmente geografia, história, português, inglês. Isso daqui, você precisa saber. Biologia, uma coisa que ninguém sabe. É que tem um filo lá no edital que o cursinho não dá. Uhum. E depois de calendários, é um nome bem estranho, né? Lembra também? Uhum. O cursinho não dá. E se eles cobrarem? Quem que vai reclamar? Tá no edital. Tá no edital. E eu falo, isso aqui não é praticável, né? Você vai ter que estudar. E eu falo assim, se você estudar para edital, fica fácil de você revisar. E foi o que eu fiz nos últimos, de verdade. Foi na sexta e no sábado. Eu peguei para revisar pela edital. Do que eu estudei sexta e sábado, no dia da prova domingo, né? Sim. Eu peguei de verdade umas 3 questões. Por conta disso. Porque eu olhava as matérias que iam cair no edital e eu via, isso aqui não tô confiante. Pegava, Eu vou copiava, olhar de novo. e ganhei umas 3 questões. Sem brincadeira nenhuma. Que maravilha. Então, estudar pelo edital, fazer prova anterior, com certeza. Muita prova. Faça assim, se você puder, umas 2 provas por semana. É isso aí. Sofia, muito obrigado por estar aqui hoje conversando. Tá? Valeu mesmo por ter vindo, por ter se disposto a vir contar a sua história, né? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso Foca Veste de hoje com a Sofia. Se você gostou, se fez sentido para você, vai lá, não esquece de dar o seu joinha. E vocês perceberam? Ela gosta que faça perguntas. Então, se você tem dúvida, se você quer saber sobre o curso, como ela estudou e até mais coisas sobre ela, pode mandar mensagem que ela vai te responder. E uma coisa que eu acho muito legal de a gente pontuar aqui agora é porque muita gente que eu vejo, por exemplo, uma pessoa que está no terceiro ano de cursinho, perguntar para uma pessoa que passou no primeiro ano. Gente, às vezes a gente tem capacidade cognitiva diferente da pessoa, sabe? Às vezes você tem que se basear numa pessoa com uma característica parecida com a sua. Alguém que, por exemplo, alguém que estudou escola pública. É interessante você perguntar para mim como que eu superei essas defasagens, essas barreiras. Alguém que, por exemplo, está no segundo, terceiro ano de cursinho. Legal você perguntar isso. O que você melhorou? O que você sabe? Então, eu acho muito interessante a gente procurar pessoas, procurar veteranos, calouros da Faculdade de Medicina que se assemelham a nossas características. Eu acho que seria mais proveitoso. Com certeza. Valeu, pessoal, e até o nosso próximo Foca Veste.